evento como esse, eu digo sempre, não é um espaço de proselitismo, é um espaço acadêmico, é um espaço onde a gente aproveita para, enfim, dividir aí, compartilhar um pouco das nossas angústias. E não são poucas, somos todos testemunhas disso, nesse momento de tanta tensão, nesse momento de, mais do que disputa política, de tensão, quase que de fundamentalismos políticos, até mesmo de fascismo, discurso aí do ódio nas nossas redes sociais. Eu não digo nem que ameaçam a nossa democracia, mas que efetivamente já a comprometem. Imaginem, no momento que a gente precisa de cada vez mais participação popular, no que começa toda essa tensão, esses fundamentalismo, fascismo, discurso do ódio, é natural que as pessoas, às vezes, até se afastem mesmo desse ambiente que devia ser cada vez mais voltado para o debate, para a reflexão, para a tolerância, para que cada um pudesse realmente aprender cada vez mais com o outro, com a outra. E aí, nesse viés, nessa toada, eu preciso fazer uma observação que, até há pouco tempo atrás, parecia lugar comum, mas que agora, para mim, já não é mais, e por isso eu faço questão de enfatizar, talvez até fazendo a meia-culpa, do tanto que eu acreditei, meu querido amigo Rui Espíndola, que vivíamos a consolidação da nossa democracia, que vivíamos o fortalecimento das nossas instituições republicanas, até que, com todo o respeito a quem pensa de maneira contrária, mas esse é um ambiente acadêmico, por isso me sinto muito à vontade para dizer isso, até que com essa ruptura institucional que foi o impeachment, víssemos nós ameaçadas aí todas as nossas garantias institucionais, porque, na verdade, a cada dia o que vemos são garantias ameaçadas, tudo aquilo que a gente vinha consolidando aí nos 30 anos de Constituição Cidadã, como bem batizou Ulisses Guimarães, sobremaneira ameaçado. Então, o primeiro registro é de que, ainda bem que, pelo menos, temos, falando de liberdade de expressão, de opinião, de pensamento, temos esse espaço aqui livre e democrático para poder dizer, defender que, no fundo, deveria ser proibido proibir. Então, esse espaço é muito importante nesse momento de tanta tensão política, por se afirmar como um espaço democrático, a nos permitir justamente essas reflexões todas que estamos a fazer. Meu querido Luiz Magno, geralmente se espera da mesa que tem ali o contraponto, que alguém pontue em sentido contrário, mas realmente eu acho que não tem como organizar uma mesa para falar de liberdade de expressão, de opinião, de pensamento, se não for para que todos na mesa concordem de que as restrições são realmente exageradas, que isso não tem, no quadro atual, contribuído muito para a nossa democracia, para a nossa cidadania, para a efetiva participação cidadã. Principalmente nesse quadro de tanto fundamentalismo, de tanta tensão, eu não esperava mesmo tivéssemos aqui outra mesa que não fosse essa, em que todos nós concordássemos na proposta, na ideia de que muitas, quase que, não vou dizer todas, seria um exagero, mas, enfim, muitas, um número expressivo mesmo dessas restrições no tocante à propaganda eleitoral, esse número expressivo não se justifica mesmo, e já é evidente, enfim, não é à toa que a mesa coincide na sua argumentação, porque já é evidente todo o prejuízo que essas restrições na propaganda eleitoral têm causado. E tem causado para os candidatos, para os partidos, que se veem aí constrangidos, impedidos de, enfim, informarem o mínimo que é a sua pré-candidatura, divulgarem, debaterem as suas propostas, aquilo que pensam apresentar durante a campanha eleitoral, nessa fase de mera construção ainda dos seus programas, das suas propostas, enfim, o chamado chilling effect, mas não só de candidatos e partidos, mas dos próprios indivíduos, e aí é o pior de tudo, dos próprios cidadãos. Ninguém se sente muito motivado a participar de campanha, a participar de debate, a participar de discussão, porque, enfim, na sua aula sempre muito magistral, o professor Rui Espíndola nos traz casos de até eleitores, eleitoras, cidadãos, indivíduos que foram punidos
pela sua simples liberdade de expressão, de engajamento no debate. Ou seja, vivemos um momento de extrema dificuldade, porque, ao mesmo tempo que se tolhe a possibilidade de financiamento das empresas, e é claro que qualquer relação espúria de empresa, de pessoa jurídica com o poder público ou vice-versa, tem que ser mesmo investigada, sancionada e punida, claro, desde que respeitado a ampla defesa, o contraditório, o direito aos recursos, enfim, o devido processo legal. Mas é como cogitar que, enfim, com tantas restrições ao próprio financiamento de campanha, se queira que o candidato, a candidata, dependa das doações de eleitores, quando, na verdade, todo o sistema atualmente se encontra forjado, montado, impedindo a efetiva participação desses eleitores, impedindo o debate, impedindo a reflexão. Como esperar que o eleitor, a eleitora, que já se encontra impossibilitada de debater, de refletir, de participar efetivamente das campanhas, venha a doar? Como esperar que se, enfim, financie uma campanha contando com as doações individuais? Porque, sejamos realistas, está na autonomia do partido distribuir esses recursos do fundo partidário, do fundo especial de financiamento da campanha. E para quem irão esses recursos? Quantos candidatas não terão acesso a esses recursos do fundo partidário, do fundo especial, porque os partidos simplesmente não destinarão a muitos dos seus filiados, filiadas, esses recursos? Ou seja, candidatas que terão que contar única e exclusivamente agora, já que não podem buscar aí o apoio das pessoas jurídicas, das empresas, com as contribuições individuais. E aí, se não temos essa participação individual do eleitor, da eleitora, fomentada, incentivada, como esperar que esse eleitor, essa eleitora, venha a contribuir para as campanhas? O efeito prático disso? Sempre mais do mesmo. Sempre mais do mesmo. Porque é claro que aqueles já detentores de mandato, aqueles ou aquelas celebridades que já contam com amplo espaço na mídia, ou um espaço privilegiado junto a grupos privilegiados, é que receberão esses recursos, porque, claro, os partidos investirão justamente naqueles candidatos e candidatas que considerarem eles, partidos, os mais viáveis. Por isso é que se discute tanto nos Estados Unidos essa questão do financiamento das campanhas, também da perspectiva do discurso, também da perspectiva da liberdade de expressão. E parece que estão certos eles na sua perspectiva de associar a liberdade de expressão com o financiamento das campanhas, com os gastos eleitorais. Porque o que a gente vê no Brasil é uma mistura que eu considero absolutamente explosiva das restrições no financiamento da campanha, ou seja, só aqueles já detentores de mandato que eventualmente terão recursos próprios para uma campanha mais ampla, com as restrições na propaganda eleitoral, até conteúdo, de uma certa forma, se veda, mas, sobretudo, os meios, os veículos de divulgação dessa propaganda, e com todas as restrições no chamado período da pré-campanha. Não adianta a Justiça Eleitoral ter tomado essa sua decisão essa semana, que nos parece extremamente importante, essa decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, buscando aqui o número dos julgados, o agravo regimental no RESP 924, de Várzea Grande, e tem um outro também de Itabuna, porque, enfim, já estamos quase que às vésperas aí, do período de propaganda eleitoral propriamente dito, e muito poucos aí se aventuraram a debater, a refletir, a se apresentar como pré-candidato, pré-candidata, sempre, como eu dizia, desse efeito de contenção, o chilling effect, com medo de responder aí por propaganda eleitoral antecipada, sofrer até mesmo uma representação por abuso do poder econômico. Claro que, nesse curto espaço de tempo, e tem que ser curto mesmo, para que a gente possa ouvir todos que abrilhantam tão bem essa mesa, é impossível cobrir todos os aspectos. Enfim, trago, então, um voo de pássaro mesmo, algumas questões que me parecem importantes. Mas o fim é lembrar que a cada reforma eleitoral
as restrições à propaganda eleitoral só aumentam, e se tivéssemos tempo de refletir sobre cada uma dessas restrições, o objetivo dessa minha intervenção hoje seria mesmo apresentar fatos que respaldam a conclusão de que, não menos que o exercício desse direito humano e fundamental, que é o da liberdade de expressão, tais limitações têm inequivocadamente comprometido também o nosso próprio regime democrático, com graves restrições ou até mesmo impedimento do debate de ideias durante as campanhas eleitorais. E o que é pior, em época de apatia e descrédito generalizado na política e nos políticos, minado o engajamento e a participação cidadã do próprio eleitorado nas eleições. Enfim, vem da nossa Constituição todas essas garantias, mais que isso, vem da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também esse ano o amigo Rui completa 70 anos a nossa declaração de 48, afirmando, enfim, depois de todas as graves violações aos direitos humanos cometidas depois da Segunda Guerra Mundial, que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. E esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meios e independentemente de fronteiras. Ou seja, sempre essa visão dúplice. Tudo isso que a gente discute aqui é importante para candidatos e partidos? Mas mais fundamental do que qualquer outra coisa é lembrar que o verdadeiro protagonista das eleições é e deve ser o eleitor, a eleitora. Então, todas essas restrições, na verdade, acabam por comprometer cada uma de nós no seu direito de ser informado, de ter um amplo debate, uma ampla discussão, uma arena pública, uma esfera pública. Não há teoria da democracia que queiramos usar aí, das instrumentalistas, as agnósticas, as deliberativas, que não destaque a liberdade de expressão ali como um dos aspectos da integridade democrática, um dos aspectos para se avaliar se o país é realmente democrático ou não. Então, é isso que importa, mais do que as restrições aos partidos e aos candidatos, o que isso gera de prejuízo a todos nós, eleitores. É muito difícil até falar de liberdade de expressão, depois de Aline Osório, direito eleitoral e liberdade de expressão, praticamente esgotou todas essas vertentes, essa análise da democracia e da liberdade de expressão, enfim, a filtragem constitucional, a aproximação do direito eleitoral com o direito constitucional, essa relação entre a liberdade de expressão e a democracia. Enfim, deixo aqui 4 princípios que Aline Osório bem pontua no seu livro e que me parece de fundamental importância termos sempre em mente ao analisarmos qualquer dessas regras, qualquer desses dispositivos previstos na nossa legislação sobre propaganda eleitoral e, principalmente, acerca das suas restrições. A igualdade política entre os cidadãos, ou seja, a igualdade de influenciar no resultado das eleições, a paridade de armas entre candidatos e partidos, ou seja, a igualdade de chances, de oportunidades, ou de isonomia, não é propriamente de igualdade, mas de isonomia entre os candidatos, entre os partidos, a legitimidade do processo eleitoral, ou seja, informação tem a ver com lisura, tem a ver com rigidez, tem a ver com credibilidade pública, e a própria liberdade de expressão político-eleitoral. Candidatos, partidos e cidadãos possam expor e ter acesso a informações e opiniões sobre temas de direito público. Enfim, eu queria ter feito umas considerações, até históricas mesmo, na tentativa de evidenciar que o cidadão está sempre tutelado nos seus direitos, enfim, é a legislação, em primeiro lugar, depois a própria Justiça Eleitoral, que vai dizer que tipo de propaganda, que tipo de veículo, meio, suporte que essa propaganda eleitoral pode ter para que o eleitor receba essas informações. E, como isso é um caldo de cultura, o doutor Rui bem expressou isso na sua brilhante aula, acaba que nem mesmo os indivíduos, os cidadãos, se dão conta disso. Não percebe o que lhe é tirado, não percebe aquilo que se vê privado, não percebe que isso diz com a sua manifestação crítica, com o seu direito de crítica, com o seu direito de uma opinião discordante. E acaba confundindo opinião pública com opinião publicada, com toda a interferência das empresas de comunicação. A gente tem que ter muito claro que tem todo e absoluto direito ao lucro, mas se tem direito ao lucro, ainda que tenham que cumprir uma finalidade social, é claro que podem atender a determinados interesses
e a gente acaba não discutindo esses temas, é o que eu digo da democracia sequestrada pelo capital, um tema tabu, por mais que vivamos num regime democrático. A gente sempre muito preocupado com todas essas regras, com todas essas restrições, sem ver mais apropriadamente o filme ou a paisagem como um todo, da interferência mesmo, enfim, que podem ter alguns veículos de comunicação, alguns setores da imprensa, na nossa própria discussão sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade de opinião. Enfim, eu digo que isso tem a ver com a nossa qualidade de vida na sociedade e que é difícil mesmo chegarmos aí a alguma conclusão, porque depende de modelos. Que modelo de sociedade, qual opção de sociedade fizemos? Francisco Teixeira da Mota, em A Liberdade de Expressão em Tribunais, destaca muito bem como a liberdade de expressão se tornou aí, um direito preferencial, uma garantia preferencial nos Estados Unidos, ou em proeminência, justamente por conta de duas vertentes aí, né, uma que acaba por prestigiar ali as ideias, a reputação, a honra, em detrimento da própria liberdade de expressão, e uma outra abordagem que prioriza mesmo essa liberdade de expressão, sobretudo quando se trata aí, de liberdade de opinião. E uma clara afirmação de que os tribunais, o Tribunal de Direitos Humanos Europeu, enfim, só aceita mesmo restrições ou penalizações à liberdade de expressão quando as mesmas correspondem a uma necessidade social imperiosa numa sociedade democrática. Enfim, muito do que eu falo está no prefácio do livro que tive a honra de escrever, de autoria de Frederico Alvim, nosso querido oráculo na nossa Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, de sumo interesse relacionado justamente ao tema cobertura política e integridade eleitoral, os efeitos da mídia sobre as eleições, em que Frederico Alvim se dispõe a discutir, refletir, principalmente sobre o papel dos jornais, das revistas, ou seja, do meio impresso, e a sua relação com o direito eleitoral. Uma série de restrições que essa legislação vem criando a cada reforma eleitoral, só vem aumentando as restrições, e sempre na falácia de reduzir os gastos. Quando não havia restrições às contribuições de campanha das pessoas jurídicas, o argumento era sempre de que se precisava baratear as campanhas, o argumento era sempre de que os gastos eram excessivos, e era isso que justificava, então, todas essas restrições. A verdade é que sempre houve uma longa distância entre essa fantasiosa proposta e o que a realidade nua e crua revela, porque não teve ano de eleição que esses gastos não aumentaram, ou seja, de nada adiantaram as restrições, porque, como Georgia apontou muito bem, nossa sempre professora, os gastos continuaram sempre muito elevados. É por isso que, enfim, e agora, em que já não há mais as contribuições das empresas, é uma necessidade talvez imperiosa de se rever muitas dessas restrições, porque se o motivo era para baratear a campanha, me parece que agora, com a lei definindo quais são esses limites, e os partidos e candidatos já com acesso muito limitado a esses recursos, me parece absolutamente possível que se reveja muitas dessas restrições. E a gente também, me parece, precisa abandonar esse maniqueísmo, esse tudo ou nada em que nos acostumamos nas nossas reformas. Tínhamos aí um sistema de outdoors em que era feito o sorteio, que cada partido participava, fazia o rodízio, bastava declarar a origem dos recursos e como gastava com esses outdoors. Enfim, tínhamos até mesmo uso de materiais, brindes, canetas, chaveiros, importante para que o eleitor veja ali o número do candidato, até porque vota no número e não propriamente mais no nome na urna eletrônica. Enfim, a Justiça Eleitoral parece... A legislação, na verdade, não a Justiça Eleitoral, a legislação, enfim, um excesso de zelo nesses brindes, que poderiam muito bem dizer a quantidade que se poderia gastar nos brindes, nos outdoors, a quantidade que se poderia gastar até mesmo num showmício. E, assim, tudo o que fazemos aqui, professor Rui, é em tempo real.
já ressaltaram aí o brilhante artigo de Roberta Gresta e João sobre essa questão da propaganda eleitoral antecipada, e assim, eu na mesa mesmo respondia a um questionamento, a uma consulta, se um deputado pode ou não divulgar um spot das suas atividades parlamentares. E aí dizendo, bom, pode, né? Porque se não associar isso a eleições, não dissimular, a própria legislação assegura que esse parlamentar, mesmo no período eleitoral, possa continuar aí a divulgar as suas atividades parlamentares. E aí, de novo, que questionamentos fazemos? Tantas restrições, e o parlamentar, desde que não fuja ali das prerrogativas que a Casa Legislativa lhe assegura, pode continuar aí divulgando as suas atividades parlamentares. E aí, quando a gente diminui o tempo de campanha para 45 dias, diminui propaganda no rádio e televisão para 35 dias, quer dizer, não tem jeito, né? Qualquer um que se lance com novas propostas, novas ideias, como é que consegue informar quem quer que seja em apenas 45 dias, 35 dias de campanha no rádio e na televisão? Se não tivermos, e para mim é uma visão até muito modesta, pensar que, bom, a propaganda eleitoral antecipada agora é possibilitada por conta dessa decisão do TSE, possibilitada por conta da alteração no artigo 36A da lei, que desde que não haja pedido expresso de voto, a pessoa possa divulgar as suas propostas, informar quem é candidato, quem é candidata. Com todo respeito, uma discussão que se formou para considerar essa propaganda antecipada lícita, isso, no meu entendimento, é irrelevante, nem precisava desse esforço. Teríamos, na verdade, que ser mais ousados e dizer que isso é liberdade de expressão. A lei quis, pura e simplesmente, que as pessoas pudessem divulgar as suas ideias, o seu número, informar que é candidato, que é pré-candidato, justamente, talvez, para compensar esse curto espaço de tempo de campanha, esse curto espaço de tempo no rádio e na televisão. E, assim, não consigo encontrar respaldo para dizer, bom, se divulgar o número, divulgar uma proposta, associar isso com a eleição, então todas as restrições da campanha eleitoral serão impostas também a essa forma de divulgação. Se houver vedação na campanha eleitoral para se divulgar uma propaganda num outdoor, se fazer isso, se fazer aquilo, então na pré-campanha também não se pode. Eu, com todo respeito, não consigo alcançar isso, primeiro porque não está na lei, o legislador não quis criar essas restrições no que diz respeito a isso que eu não chamo de propaganda eleitoral antecipada lista, a isso que eu chamo de liberdade de expressão. O legislador não quis, pode até ser que depois desse processo queira criar algumas restrições, e eu acho que a lógica está invertida. A gente não tem que importar para a pré-campanha as restrições da campanha eleitoral. É o inverso. A gente tem aqui, da liberdade de expressão na pré-campanha, que finalmente o artigo 36A assegura, contaminar toda a legislação eleitoral para acabar de vez com essas restrições, principalmente naquilo que basta que o candidato, o partido, declare na sua prestação de contas como recebeu esses recursos e como gastou, e, em alguns casos, para não configurar abuso, que a legislação, então, estabeleça um teto, como fez aí com gasto com o pessoal, como fez aí com gasto de quem, eventualmente, será contratado nas campanhas, de igual, só pode gastar X com panfleto, X com isso, X com aquilo. E concluo, nessa linha da atuação em tempo real, exatamente às 9h03, recebo, enfim, um post hoje do consultor jurídico dando notícia de que agora já tem uma ADIM tramitando, mais especificamente a ADIM 5.970, pedindo ao Supremo que reconheça a inconstitucionalidade da vedação de showmícios, mesmo que não remunerados. Ou seja, dizer, a liberdade de expressão não autoriza que não se possa fazer um showmício se não for remunerado. Dando ali direito, né, de que, enfim, artistas também possam exprimir aí a sua opinião, fazer contribuições aí em valores estimáveis, enfim, apenas externando aí a sua contribuição. E é interessante notar que o fundamento é justamente isso, dizendo que a legislação está suprimindo as emoções nas disputas eleitorais, está tentando temperar aí, diminuir a temperatura das eleições. E, de novo, aqui eu vou mais adiante. Para mim é tímido. Tem que liberar o showmício, é remunerado ou não. Basta que se declare quanto se gastou com aquele artista naquele show, ainda que se estabeleça uma margem, dizendo, olha, com showmício remunerado só pode gastar até tanto. Agora, o que não dá é para proibir, porque, de novo, é a legislação que vai dizer
para nós, eleitores e eleitoras, que tipo de suporte, que tipo de veículo, que tipo de propaganda a gente vai ter acesso para poder se informar e, enfim, conhecer melhor os candidatos de nossa preferência e, com isso, externar com autonomia, porque democracia não é isso? Autogoverno. E o quê? Autonomia. Então, são os próprios eleitores, as eleitoras, que têm que decidir, inclusive, sobre os eventuais abusos que ele, eleitor, ela, eleitora, considere tem algum partido, algum candidato praticado em detrimento da normalidade e da regularidade das eleições. Muito obrigado.